Olá pessoal, vamos começar agora a nossa aula prática sobre tecido muscular, utilizando o Guia de Histologia Virtual. Vamos para o slide box, células e tecidos, capítulo 4, músculo. Nesta aula, aprenderemos a classificar os tecidos musculares, levando em consideração as características das células musculares. Então, 3 tipos de tecidos musculares: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Tecido muscular estriado esquelético, encontrado formando os nossos músculos esqueléticos. Tecido muscular estriado cardíaco, encontrado formando o miocárdio. E o tecido muscular liso, encontrado formando a parede de órgãos do nosso corpo, como órgãos do trato digestório, órgãos do trato respiratório, órgãos do trato urinário, reprodutor masculino e reprodutor feminino. As células musculares, elas têm a capacidade de se contrair através da interação de filamentos de actina e miosina encontrados em seu citoplasma e, a partir desta contração, gerar movimento. Os músculos esqueléticos se movimentam através da contração das células musculares estriadas esqueléticas. O miocárdio se contrai, propulsionando sangue através dos vasos sanguíneos, através da contração de suas células, e determinadas substâncias são transportadas ao longo de órgãos através da contração do músculo liso, como por exemplo o alimento no sistema digestório, oxigênio no sistema respiratório e urina no sistema urinário, assim como sangue nos vasos sanguíneos. Então, nestes locais é que nós temos a funcionalidade das células musculares, a funcionalidade das células musculares. Então, para diferenciação dos 3 tipos de tecidos musculares, o que devemos levar em consideração? Tecido muscular estriado esquelético. As células, quando cortadas longitudinalmente, têm um aspecto de fibras, justamente por isso são chamadas desta forma. Elas possuem um diâmetro grande e podem chegar a vários centímetros de comprimento, células bastante grandes. Quando cortadas longitudinalmente, apresentam estriações transversais. Maior parte do seu citoplasma é composto por miofibrilas, formadas pela sobreposição de filamentos de actina e miosina. Essas estriações transversais são vistas ao microscópio óptico, graças justamente à sobreposição dos filamentos de actina e miosina numa mesma ordem nas miofibrilas, formando os chamados sarcômeros, unidades funcionais do tecido muscular estriado. Normalmente visualizamos zonas mais escuras e zonas mais claras. Nas zonas mais claras temos dispostos os filamentos finos de actina nas miofibrilas, e nas regiões mais escuras temos a presença dos filamentos grossos de miosina. Então, justamente por isso, nós visualizamos essas estriações transversais. Os núcleos são vários na fibra, e esses núcleos sempre localizados na periferia da célula. Os núcleos são periféricos e normalmente com a forma alongada, quando visualizados longitudinalmente. Então, essa seria a principal característica para a identificação do tecido muscular estriado esquelético: células grandes, longas, com núcleos em grande quantidade, sempre periféricos.
Nos cortes transversais, as fibras aparecem desta maneira, né? E a presença dos núcleos periféricos fica mais característica. As estriações elas vão ser vistas, né? Visualizamos apenas as miofibrilas, aqui como esses pontinhos mais corados pela eosina, devido à presença em grande quantidade de filamentos proteicos. O citoplasma desta célula cora intensamente pela eosina pela grande quantidade de proteínas presentes. O diâmetro da fibra varia de 10 a 100 micronanômetros, né? E essas células podem alcançar até 30 centímetros de comprimento, células bastante grandes. Então, pela presença dos núcleos em grande quantidade sempre periféricos, caracterizamos o tecido muscular estriado esquelético. Já no tecido muscular estriado cardíaco, as células elas também têm um aspecto de fibras quando cortadas longitudinalmente, só que elas são bem menores. Elas têm o diâmetro de 10 a 20 micronanômeros e um comprimento de 50 a 100 micronanômetros, ou seja, elas são bem menores quando comparadas às fibras musculares estriadas esqueléticas. Para a caracterização do tecido muscular estriado cardíaco, nós devemos levar em consideração a posição dos núcleos, sempre de número de 1 a 2 por célula, sendo esses núcleos centrais, vistos de forma alongada, bem corados pela hematoxilina. Muitas vezes as células elas podem apresentar ramificações. Às vezes na microscopia óptica essas ramificações elas podem ser vistas e a partir daí identificarmos o tecido muscular estriado cardíaco. E uma outra característica para a identificação é que quando as células forem cortadas longitudinalmente, nós vamos visualizar a presença de discos intercalares que aparecem como faixas mais coradas. Essas faixas elas são longitudinais, tá? Como vocês podem ver aqui, e são formadas por junções celulares de 3 tipos: zônulas de adesão, desmossomos e junções comunicantes. As zônulas de adesão e os desmossomos fazem com que as fibras não se separem durante o processo da contração, que é muito vigoroso, e as junções comunicantes permitem que haja uma continuidade iônica entre as células, fazendo com que a contração aconteça de forma controlada. Ela começa em um determinado ponto e vai se prolongando ao longo das células, fazendo com que a contração ela ocorra de forma organizada. Quando cortadas transversalmente, as células apresentam os núcleos centrais com a presença das miofibrilas, e a partir daí nós podemos fazer a caracterização do tecido muscular estriado cardíaco. Por entre as células musculares estriadas esqueléticas e as cardíacas, nós temos um tecido conjuntivo ricamente vascularizado. O tecido conjuntivo encontrado por entre as células musculares estriadas esqueléticas é chamado de endomísio. E finalmente, com relação ao tecido muscular liso, quando as células forem cortadas longitudinalmente, elas apresentam a forma fusiforme, com os núcleos únicos, centrais e alongados, normalmente pouco corados pela hematoxilina. Não apresenta estriações transversais, pois não tem o sarcômero na sua estrutura. Existem filamentos de actina e filamentos de miosina, só que dispostos de uma maneira diferente. Portanto, o citoplasma ele cora intensamente pela eosina, devido à presença em grande quantidade desses filamentos contráteis. Por entre as células, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras reticulares, que une as células musculares lisas entre si. Possui um diâmetro de 3 a 15 micronanômetros e um comprimento de 20 a 200 micronanômetros. Dependendo do órgão, estas células elas podem ser maiores ou menores. Elas são menores, formando a parede de vasos sanguíneos, e são maiores, por exemplo, formando a parede do útero.
especificamente o miométrio. Quando cortadas transversalmente, as células elas são menores, apresentam os núcleos centrais, quando o corte for na região em que o núcleo estiver presente. Às vezes nós pegamos uma região mais periférica e a célula parece estar menor. Então são essas as características para nós podermos fazer a identificação dos 3 tipos de tecidos musculares. Vamos fazer a visualização de lâminas histológicas de cada um dos tecidos e visualizar algumas outras características. Então, a primeira lâmina que nós vamos visualizar se refere ao músculo esquelético. E nesta lâmina nós vamos caracterizar as camadas conjuntivas associadas ao músculo esquelético. Lâmina 262, um corte transversal de um músculo cortado por hematoxilina e eosina. Então aqui no menor aumento visualizamos o corte transversal deste músculo maior, tá? E vai mostrar o tecido conjuntivo necessário para transdução de força através das fibras colágenas até o osso, fazendo com que haja um auxílio no processo da contração muscular e dos movimentos. Então, de fora para dentro, o que nós vamos ter? A camada mais externa de tecido conjuntivo denso, que reveste o músculo inteiro, é chamada de epimísio. Tá? Então, esse epimísio, colocando-se aqui no maior aumento, visualizamos como sendo essa camada de tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas, uma grande quantidade de fibroblastos, que vai revestir externamente todo o músculo. Se voltarmos para um menor aumento, vamos visualizar aqui que este epimísio ele penetra para o interior do músculo, separando internamente o músculo aqui em vários feixes de fibras musculares. Então aqui temos um feixe, aqui temos outro, aqui temos outro. Consequentemente, o perimísio está nesta região. Colocando-se no maior aumento, aqui no perimísio, visualizamos especificamente o perimísio, também formado por um tecido conjuntivo que varia de denso, na sua maior parte, a frouxo, separando internamente o músculo em vários feixes de fibras musculares. Então aqui temos uma fibra, aqui temos outra fibra, aqui temos outra fibra cortada transversalmente. As camadas conjuntivas elas só vão ser visualizadas quando o músculo ele for cortado transversalmente. Então, através do perimísio, vasos sanguíneos nutridores das fibras musculares penetram no interior do músculo e se dirigem ao endomísio. O endomísio é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que está por entre cada fibra muscular. Este endomísio ele é ricamente vascularizado, uma grande quantidade de capilares sanguíneos e pouca quantidade de células, alguns raros fibroblastos. Os capilares sanguíneos eles são visualizados de uma forma muito boa aqui, aqui e aqui, justamente no endomísio. Então, fisiologicamente, podemos caracterizar 2 tipos de fibras. Quando os cortes forem corados por hematoxilina e eosina, vai ter uma variação na coloração dessas fibras. As fibras do tipo 1, que são menores, e se especializam em contrações prolongadas e lentas. Geralmente elas aparecem numa coloração mais eosinofílica, aqui, aqui e aqui. Então são fibras musculares especializadas num processo de contração contínuo. Elas são chamadas de fibras oxidativas, elas utilizam grande quantidade de oxigênio para a contração muscular. E temos, na maior parte aqui, fibras glicolíticas, que são fibras maiores
e são adaptadas para contrações rápidas e fortes. Ok? Então, desta maneira é que nós podemos caracterizar fisiologicamente as fibras musculares quanto ao seu metabolismo. E lembrando sempre como nós identificamos que trata-se de tecido muscular estriado esquelético. Vejam, quando nós visualizamos a fibra cortada transversalmente, a presença dos núcleos periféricos faz com que nós já identifiquemos esse tecido muscular como sendo tecido muscular estriado esquelético. Ok? Podemos ter também a presença dos fusos musculares. Então aqui nós temos um fuso muscular. O fuso muscular é formado por uma cápsula de tecido conjuntivo externa, e no interior nós temos fibras musculares modificadas. Associada a essas fibras musculares nós temos prolongamentos neuronais de gânglios sensitivos que captam informações do músculo que nós estamos visualizando e transmitem essas informações para a medula espinhal. E a partir daí a medula espinhal ela vai fazer o controle da atividade muscular em relação ao que está acontecendo aí nesse músculo. Então, basicamente são receptores sensoriais que nós podemos ter dentro dos nossos músculos, presença dos fusos musculares. Mas basicamente essa lâmina aqui serve para nós caracterizarmos as camadas conjuntivas formadoras dos músculos esqueléticos e visualizar as fibras musculares estriadas esqueléticas cortadas transversalmente. Próxima lâmina a ser analisada, músculo esquelético corado por hematoxilina e eosina num corte transversal e num corte longitudinal. Então, basicamente aqui, corte transversal do músculo esquelético e corte longitudinal do músculo esquelético. Então, no corte transversal, já colocando aqui no maior aumento, identificamos este tecido como sendo tecido muscular estriado esquelético, porque as fibras musculares elas se apresentam cortadas transversalmente e apresentam vários núcleos, sempre localizados perifericamente. Então, o único tipo de fibra, o único tipo de célula que apresenta núcleo periférico é a célula muscular estriada esquelética. Já no corte longitudinal, o que nós vamos caracterizar? O comprimento das células vai variar, e estas células elas são formadas internamente por miofibrilas. Essas miofibrilas faz com que nós possamos visualizar as estriações transversais. Então essas estriações transversais elas são vistas de uma melhor maneira aqui, presença de núcleos periféricos, vários núcleos, aqui a fibra é vista de uma melhor forma, vários núcleos sempre periféricos, e a presença das estriações transversais se devem justamente à presença das miofibrilas, que são formadas pela sobreposição de filamentos de actina e miosina. Essa sobreposição faz com que nós tenhamos a visualização das estrias. Então, com relação às estrias, temos uma região mais clara aqui, chamada de banda I, e uma região mais escura chamada de banda A. Okay? No centro de cada banda I temos uma linha chamada de linha Z, de difícil caracterização. Entre duas linhas Z temos a unidade funcional do tecido muscular estriado, chamada de sarcômero. Então, o sarcômero, uma fibra muscular, possui vários sarcômeros. Quando há o encurtamento do sarcômero, há a contração muscular acontecendo. Então, aqui, se colocarmos em uma outra região aqui no sarcômero, entre duas linhas Z, aqui e aqui. Então, um sarcômero é formado por meia banda I, uma banda A, mais meia banda I. É isso que nós conseguimos visualizar na microscopia óptica.
sabendo-se ainda que no centro de cada banda A nós temos uma banda H, que é uma região mais clara, né, onde temos apenas filamentos grossos de miosina, e no centro da banda H temos uma linha chamada de linha M, onde estão fixados os filamentos de miosina. Os filamentos de actina estão fixados na banda Z. Presença de células satélites podem ser vistas quando os cortes forem longitudinais. Aqui temos os núcleos das fibras musculares estriadas esqueléticas, e esses núcleos menores, mais corados pela eosina, aqui e aqui, se referem às células satélites, que são as células responsáveis pelo processo de regeneração que acontece no tecido muscular estriado esquelético. Então, lâmina de tecido muscular estriado esquelético, né? Caracterização do tecido muscular estriado esquelético num corte transversal, presença dos núcleos periféricos. Então, aqui temos a presença do perimísio também, separando os feixes de fibras. O epimísio ele não chega a aparecer. Aqui o perimísio ele fica melhor visualizado, inclusive com a presença de grandes vasos sanguíneos. E em cortes longitudinais, podemos caracterizar as regiões que fazem com que a gente delimite o sarcômero. Banda mais escura, banda A, banda mais clara I, centro de cada banda I, no caso aqui, linhas Zs, entre duas linhas Zs temos o sarcômero, tecido muscular estriado esquelético. Tecido muscular estriado cardíaco. Então, mesma coisa, vamos para a lâmina 54 aqui, aonde temos o corte transversal e o corte longitudinal de uma região do miocárdio. Então, no corte transversal aqui, pessoal, em um corte transversal visualizamos as fibras musculares no menor aumento. Por entre cada fibra muscular temos um tecido conjuntivo frouxo e em determinadas regiões um tecido conjuntivo mais denso, com grandes vasos sanguíneos. Então, o tecido conjuntivo por entre as fibras vai variar de frouxo a denso, não havendo aquela organização de epimísio, perimísio e endomísio. Então, é simplesmente um tecido conjuntivo que varia de frouxo a denso, ricamente vascularizado. Neste corte transversal, em um maior aumento, vamos caracterizar este tecido como sendo tecido muscular estriado cardíaco, porque as fibras elas são menores e apresentam núcleos centrais. Esses núcleos podem ser de 1 a 2 núcleos, dependendo da região em que nós cortarmos transversalmente a fibra, muitas vezes o núcleo ele não aparece. Esses pequenos pontinhos aqui, mais corados, representam a presença das miofibrilas. Em um corte longitudinal, do outro lado, nós podemos caracterizar esse tecido como sendo o tecido muscular estriado cardíaco, porque muitas vezes as fibras, quando cortadas longitudinalmente, apresentam ramificações. Aqui, vocês podem ver, aqui e aqui. Também é característica do tecido muscular estriado cardíaco a presença de núcleos mais alongados, em número de 1 a 2, porém localizados centralmente. Presença de um tecido conjuntivo frouxo por entre as fibras musculares, ricamente vascularizado. E, além disso, também nós podemos visualizar, quando os cortes forem transversais, a presença dos discos intercalares, aqui, aqui e aqui. Os discos intercalares, eles unem firmemente as fibras musculares entre si, impedindo que essas fibras musculares se separem durante o processo da contração, e também as junções comunicantes presentes nesses discos permitem a continuidade iônica, a troca iônica entre as células, fazendo com que a contração ocorra de uma forma organizada. Além disso, também, como não há um processo de regeneração
acontecendo nesse tipo de tecido muscular, estas células, né, elas são células velhas, né, e apresentam muitas vezes pigmentos mais amarelados aqui, ó, de lipofucsina próximos ao núcleo. A lipofucsina ela se encontra presente em células que vivem por um longo período de tempo. Então, quando há uma lesão no tecido muscular estriado cardíaco, não há regeneração das fibras musculares. Naquela região onde haviam as fibras musculares, caso a lesão não seja fatal, vai ocorrer uma cicatrização de tecido conjuntivo que está ao redor. Naquela determinada área, o coração, no caso o miocárdio, ele perde a sua funcionalidade. Mas basicamente, este tecido ele é reconhecido pelas características das células, como cortadas longitudinalmente, ramificações, núcleos centrais de 1 a 2 e presença dos discos intercalares. Esses discos intercalares aqui eles não conseguem ser muito bem evidenciados, mas se nós colocarmos aqui na lâmina 56, onde foi feita uma coloração com hematoxilina fotofúngica, né, a gente vai visualizar aqui, ó, no tecido muscular estriado cardíaco, ao centro, a ramificação das células, um corte longitudinal. Aqui nós podemos ver a ramificação. Aqui não está visto de uma forma muito boa, mas nesta região aqui a gente tem uma ramificação. Os núcleos centrais, aqui, presença da lipofucsina aqui, ó, próximo ao núcleo, essa região mais escura, e a presença dos discos intercalares, ela fica bem mais fácil de ser evidenciada com esse tipo de coloração, o que vai caracterizar o tecido muscular estriado cardíaco. E finalmente, tecido muscular liso. Vamos para a lâmina 16, corada por hematoxilina e eosina, de intestino delgado. Então, essa lâmina ela já foi estudada. O intestino delgado ele apresenta, tá, internamente um epitélio de revestimento cilíndrico simples. Nós temos aqui uma vilosidade intestinal. Abaixo, um tecido conjuntivo com glândulas intestinais. Esse tecido conjuntivo com uma grande quantidade de células de defesa, né, porque antígenos podem penetrar junto com o alimento ingerido. Temos as glândulas exócrinas tubulares simples, já estudadas por nós, com células caliciformes na sua composição. E mais abaixo aqui, ó, nós temos a camada de músculo liso. Esse músculo liso, né, está disposto em 2 arranjos, uma camada interna, aqui, onde as células estão dispostas, no caso aqui, ó, longitudinalmente. Essas células apresentam formato fusiforme, né? Os núcleos são alongados, pouco corados pela hematoxilina. Se diz que esses núcleos eles têm forma de charuto, ok? E aí o que vai acontecer? Normalmente essa forma fusiforme aqui ela não vai ser vista, porque as células elas estão muito próximas umas às outras. O tecido conjuntivo que está por entre as células apresenta grande quantidade de fibras reticulares. Como nós não visualizamos as membranas plasmáticas, fica difícil a caracterização da forma dessas células. Não apresentam estriações transversais, pois não tem sarcômero, porém apresentam filamentos de actina e miosina no seu interior, o que faz com que o seu citoplasma fique intensamente corado pela eosina. Então, o tecido muscular liso ele é muito parecido com o tecido conjuntivo denso modelado, se vocês lembrarem dessa característica. E quando essas células elas forem cortadas transversalmente, aqui ó, numa outra disposição, notem, tamanho bastante pequeno, os núcleos centrais, e muitas vezes quando a gente cortar
a célula não pega na região do núcleo, então você só vê uma parte do citoplasma cortado. Então são células bem menores comparados aos outros dois tipos celulares, né? Por entre as células nós temos um tecido conjuntivo aqui, ó, frouxo, ricamente vascularizado. Então é desta forma que nós caracterizamos o tecido muscular liso, que está presente, né, formando a parede de vários órgãos do nosso corpo. Também, por entre essas células, nós temos uma grande quantidade de junções comunicantes que permitem com que haja continuidade iônica entre as células e o mecanismo da contração assim ele ocorre de forma organizada, permitindo que hajam os movimentos peristálticos. Então, a contração ela começa em um determinado ponto do tubo e vai se prolongando, fazendo com que o alimento ele se movimente ao longo do tubo digestório. Sendo assim também para outros órgãos onde o tecido muscular liso está presente, como órgãos do trato urinário, movimentando a urina, órgãos do trato reprodutor masculino, movimentando os gametas masculinos, órgãos do sistema reprodutor feminino, movimentando o gameta feminino. Então, o tecido muscular liso se encontra formando a parede desses órgãos, em que determinadas substâncias são movimentadas no interior. Então é dessa maneira que nós caracterizamos o tecido muscular liso. E esta foi a nossa aula prática de hoje. Uma aula prática bem fácil de ser entendida, basta que vocês saibam fazer a diferenciação dos três tipos de tecidos musculares e, no caso do tecido muscular estriado, caracterizar as regiões específicas que vão fazer com que vocês entendam a presença do sarcômero, ou melhor, importante que vocês delimitem um sarcômero em uma fibra muscular estriada. Isso ocorre de forma mais fácil nas fibras musculares estriadas esqueléticas, já que elas são maiores e de mais fácil visualização. Obrigado pela atenção de vocês, e era isso que nós tínhamos para conversar.